Portugal já escolheu. Um novo ciclo político começa agora. O que vem depois das eleições? Aceda à informação que não cabe numa manchete. Assine hoje, com até 55% de desconto, e habilite-se a ganhar um dos 10 cartões oferta FNAC que temos para oferecer. Tudo em observador.pt. Jornal das 7, com a jornalista Vanessa Cruz. O Ministro da Administração Interna rejeita estar fragilizado perante as críticas que foram feitas por Pedro Passos Coelho à escolha para Ministro. O antigo Primeiro-Ministro criticou o Governo e Luís Neves por ter transitado diretamente de Diretor Nacional da PJ para Ministro da Administração Interna. Luís Neves respondeu a essas críticas na última hora, à margem da abertura do ano académico do Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna. As primeiras declarações que fez, depois de ter tomado posse, e rejeita qualquer incompatibilidade. Olho para as declarações de uma forma tranquila, com respeito, grande respeito, porque escuto as pessoas. Quer dizer que eu, se sentisse que havia um mínimo de conflito de interesse relativamente a esta questão, eu próprio não teria aceito. Mas estas críticas não fragilizam, Não, sabe porque é que não me fragilizam? Porque eu e a equipa que aqui me acompanha estamos fortemente motivados em fazer de Portugal. As declarações do Ministro da Administração Interna, depois das críticas de Pedro Passos Coelho a esta nomeação para o Governo. O antigo Primeiro-Ministro do PSD também criticou o trabalho do Executivo de Luís Montenegro, considera que devia ter um pulso mais firme, por exemplo, na reforma laboral. Este também foi um dos temas do Explicador desta tarde, aqui na Tarde Política, em que ouvimos em duas entrevistas os dois social-democratas candidatos à liderança da Distrital de Braga do PSD, e os dois têm visões diferentes. Falamos de Carlos Eduardo Reis e Paulo Cunha, que têm posições diferentes sobre a forma como estas declarações de Pedro Passos Coelho podem ou não causar moça. Carlos Eduardo Reis diz que se pode aproveitar para ouvir as opiniões do antigo Primeiro-Ministro e refletir. Eu acho que somos sempre livres de ter a nossa opinião e muitas vezes, com militantes qualificados como Pedro Passos Coelho, podemos aproveitar até essas suas convicções para podermos, eu não diria corrigir, ou pelo menos refletir sobre algumas dessas opiniões e dessas críticas. Eu acho que isso é a essência dos partidos. E se matarmos isso, os partidos, sobretudo os clássicos, como o PSD, morrem. É o ponto de vista de Carlos Eduardo Reis. Já Paulo Cunha não tem a mesma abordagem, diz que Pedro Passos Coelho está deslocado do tempo e não reconhece estas opiniões. Confesso que me parece intervenções de alguém que poderá estar deslocado do seu tempo. Porque acho que não são razoáveis as críticas. Eu habituei-me a ouvir do Dr. Pedro Passos Coelho críticas razoáveis, críticas sensatas, equilibradas, ponderadas. Uma pessoa que sempre mediu a sua intervenção pública e que nos últimos meses tem tido uma intervenção pública que não é compaginável com aquilo que foi a sua intervenção pública no passado. Reações em dois explicadores da Tarde Política na antecâmara das eleições já este sábado à Distrital de Braga do PSD. Paulo Cunha considera que o adversário nem sequer se devia ter candidatado porque Carlos Eduardo Reis tem um caso pendente na Justiça, é acusado de 21 crimes, entre eles corrupção ativa, prevaricação e tráfico de influências no processo Tutti Frutti. Mas o próprio considera que tem toda a legitimidade para se candidatar e que não se sente limitado. O PSD desafia o Governo a corrigir o que considera ser um erro quanto ao regime de layoff. O PS, os socialistas defendem que nas empresas afetadas pelo mau tempo os salários devem ser pagos a 100%. José Luís Carneiro diz que o Partido Socialista foi claro sobre esta matéria desde a primeira hora. Aquilo que defendemos foi que se adotasse um modelo de layoff equivalente àquele que se adotou durante a pandemia Covid-19, que era evitar que os trabalhadores, a tempo parcial ou a tempo inteiro, evitar que perdessem rendimento. Aquilo que nós desejamos é que o Governo, nesta reconsideração e nesta correção de erros que tem feito, que possa também ter em consideração esse objetivo.
O secretário-geral do Partido Socialista diz ainda que se o Governo corrigir os erros que tem cometido, o Parlamento não terá a necessidade de se pronunciar. São declarações do secretário-geral do PS durante uma visita à BTL, a Bolsa de Turismo de Lisboa. E sobre outra matéria, há balanços diferentes feitos pela EDP e pela E-Redes, empresas do mesmo grupo, sobre o restabelecimento da energia elétrica nos concelhos que foram afetados pelo mau tempo. Ao início da tarde, o presidente executivo da EDP garantia que já há luz em todo o lado, eletricidade reposta a 100%, mas na última hora a E-Redes vem dizer que essa reposição está praticamente concluída, ou seja, ainda não na totalidade. Vamos fazer um ponto de situação com um dos setores afetados pelo mau tempo, a suinicultura. Em direto contamos com João Bastos, é engenheiro e secretário-geral da Federação de Associações de Suinicultores. Obrigada por estar connosco. Sei que tem queixas a fazer sobre esta matéria. Muito boa tarde, muito obrigado pelo convite. De facto, foram declarações que nós não compreendemos bem, porque no dia 10 de fevereiro fizemos um balanço com os nossos associados, nomeadamente da zona de Leiria, e ao dia de hoje o balanço mantém-se precisamente no mesmo ponto. Quantas explorações é que estão sem luz? Na zona de Leiria, portanto, no concelho de Leiria, 48 explorações não têm acesso à rede elétrica, portanto, estão a ser alimentadas com geradores. Isto num raio que compreende cerca de 100 km quadrados. Portanto, dizer que faltam apenas pequenos pontos parece-nos manifestamente exagerado. E sem previsão para que a energia seja reposta? Exatamente, isso é algo que também não compreendemos. A E-Redes muitas vezes comunica, até por meio de SMS. Não temos, há um mês que não temos previsão do regresso da energia elétrica, nem tão pouco um ponto de situação. Este ponto foi corrigido, o próximo será aquele. Era apenas isto que desejávamos, porque a imprevisibilidade neste momento é muito grande. E consegue-nos fazer aqui um balanço rapidamente dos prejuízos até agora? Bom, os prejuízos continuam a acumular-se todos os dias, porque nós estamos a falar de empresas de média dimensão, todos os dias têm custos na ordem dos 2.000, 3.000 euros, com geradores, com gasóleo, etc. E esta situação pode vir a fazer subir o preço da carne? Isso é uma situação que não há razão para acontecer, porque continua a haver carne no mercado europeu. Agora, vai haver um déficit de carne portuguesa. Isso é uma situação que nós alertamos os consumidores para preferirem carne portuguesa para ajudar este setor neste momento. Obrigada, João Bastos, por ter estado nesta edição das 7, engenheiro e secretário-geral da Federação de Associações de Suinicultores, aqui com queixas de meia centena de explorações ainda sem luz nesta altura. E a eleição para 3 órgãos de soberania, o Tribunal Constitucional, Provedoria de Justiça e Conselho de Estado, afinal, já não vai acontecer, foi adiada para a próxima semana. Já não vai acontecer na próxima semana, Ricardo. Estava prevista para dia 6 de março. Já são tantos adiamentos que eu já fico confuso. Acontece que as candidaturas deviam ter sido entregues até hoje às 6 da tarde. A eleição estava marcada para dia 6 de março, só que o Parlamento alterou a data de apresentação das candidaturas para segunda-feira, dia 2 de março, e as regras ditam que as candidaturas têm de ser entregues até 7 dias antes da eleição no Parlamento, o que obriga a adiar outra vez a eleição. Já não pode ser a 6 de março, ainda não sabemos qual é que é a nova data, mas sabemos que é o que constata, olhando para o calendário, o gabinete de Aguiar Branco, de acordo com uma decisão a que o Observador teve acesso. E há outras notícias a marcar a tarde desta quinta-feira. Os enviados da Casa Branca ficaram desapontados com as primeiras conversas com o Irão. É uma informação avançada pelo jornal norte-americano Axios, confirmada pela Reuters. Já o mediador, o ministro dos Negócios Estrangeiros de Oman, sai deste encontro mais otimista, fala em progressos significativos e diz que as conversas a nível técnico são retomadas na próxima semana. Os Estados Unidos exigem o desmantelamento de 3 instalações nucleares iranianas e querem receber todo o urânio enriquecido. A ministra da Saúde diz que não é claro que faltem cirurgiões cardíacos em Portugal. 4 diretores de Serviço de Cardiologia do Norte denunciam tempos de espera de 11 meses, mas Ana Paula Martins considera que não é líquido que faltem profissionais. Foi também confrontada com o aumento do número de partos em ambulâncias. Admite a Ministra da Saúde que a rotatividade de urgências pode estar a dar um contributo para este cenário. E agora ainda uma sugestão, um filme que estreia hoje e que é sobre Entre os Rios. O realizador Luís Campos quis retratar a comunidade e a região afetadas pela queda da ponte faz agora 25 anos. É também, Ricardo, uma história de amparo entre 2 famílias. E como é que se chama o filme? Chama-se Terra Vil e este desastre de Entre os Rios causou na altura mais de 50 mortos. É uma sugestão de um filme sobre a história portuguesa também. E para a semana vão passar 25 anos sobre esse desastre. E a Vanessa Cruz vai regressar às 7h30 para atualizar as notícias.